Bom dia, meninos e meninas. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando esse trimestre um projeto da multidisciplinar ligado a valores. Semana passada, por exemplo, nós falamos da questão da mulher no século XXI, por exemplo, né? Então, nós mostramos aí a vocês uma trajetória histórica, mostramos a vocês os conceitos que estão ligados a essa maneira de tratar a mulher, seja no mercado de trabalho, seja nas relações sociais, e principalmente no fato de que se hoje nós temos tantas denúncias e tudo mais, nós não temos porque esses problemas acontecem hoje, não é? Mas porque as pessoas acabam tendo consciência hoje de que elas efetivamente podem chegar e dizer o que está acontecendo, que elas podem denunciar o que está acontecendo, né? Enfim, elas podem se colocar diante daquilo. E aí o trabalho que eu pedi para vocês fazerem foi justamente para mostrar aí ao longo da história, ou nos dias de hoje, mulheres que se tornaram relevantes, né? Justamente porque ocuparam esse espaço e mostraram que o espaço delas é onde elas gostariam de estar, né? E acabaram fazendo a diferença dentro desse trabalho que escolheram fazer. Hoje, nós vamos conceituar, a ideia é conceituar, porque vocês depois vão mostrar isso na atividade de vocês. Eu vou mostrar um pouquinho e vocês vão fazer o mesmo na semana que vem, tá? A ideia é conceituar lugar de fala. Essa é uma expressão que tem estado muito na moda nas redes sociais, né? E muitas vezes na mídia de um modo geral, e nem sempre as pessoas sabem exatamente o que significa. Então, a ideia é que a gente mostre para vocês, a partir de situações práticas e a partir mesmo das ideias acerca disso, qual é o conceito envolvido nessa questão do lugar de fala, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa falar a esse respeito, tá? Então, só um minutinho, vamos lá. Pronto, né? Então, a ideia é entender o que é isso, o que é efetivamente o lugar de fala. Então, para que a gente possa entender o que é o lugar de fala, né? Eu vou começar com uma provocação que eu gostaria de mostrar a vocês. Eu separei aqui para que a gente pudesse ver, tá? Essa aqui é uma matéria que saiu no Bom Dia São Paulo de ontem, na edição de ontem. Só um minutinho, vamos lá. Prestem bastante atenção para a gente conversar sobre ela, tá bem? Caminhada sob o sol, carregando peso, enfrentando cansaço. Rotina de muitas mulheres que trabalham com a coleta de material reciclável. Só que para um grupo de catadoras do Grande ABC Paulista, 2020 está sendo diferente, não tem nada a ver com a pandemia. É que elas estão participando de oficinas de literatura. E até o final do ano vão lançar um livro contando as próprias histórias. E quem vai mostrar tudo pra gente é a Maiara Teixeira, do Profissão Repórter. Vamos ver. Quando a gente conta uma história, por onde a gente começa? Pelos primeiros anos e seus aprendizados? Recuperar, reciclar, acho que falta uma pedra. Pelos lugares que passamos e pudemos chamar de casa? Pelas músicas que cantamos apaixonados? Que parte separamos do amontoado das nossas vidas para contar? Para assinar a vitória. Para escrever seu livro. Assinar, ó. Você pensou que algum dia você ia contar a sua história? Não. Sou apenas Alciano. Luciana é catadora na cidade de Diadema. Ela está participando de uma oficina da Festa Literária das Periferias, a FLUP. Ela e outras 19 catadoras estão escrevendo um livro. E, Roberto, você sabia que a Luciana está escrevendo um livro? Sei. Ela falou pra mim. O que ela escreve é uma história daqui. Uma história nossa que a gente já passamos por aqui. Quantos momentos bons, momentos ruins nós passamos por aqui? Aquelas manhas para caber mais material. Quantas vezes a gente se alimentou com as coisas que vinham? Né? E isso não só aqui.
Sempre levou, sempre. Pelo menos assim, eu matava a fome dos meus filhos, até com o que eu achava aqui. Além de eu vestir, calçar eles, eu ainda alimentava lá o tamanho de Caio. Caio é filho de Luciana e há 3 meses está ajudando a mãe no trabalho. E você vai ler o livro quando ficar pronto, Caio? Vai? Nossa, eu vou exibir pra todo mundo. Vai exibir pra todo mundo? Vou. Quando eu voltar às aulas. E nossa senhora. Tia! Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Aqui é o meu quarto. Casa de pobre é assim mesmo, filho. É uma delícia. Vou mostrar minha cozinha. Mostra, vai lá. A maioria das coisas que eu tenho aqui, eu trago lá da reciclagem. Ó, tudo aquilo ali é de lá do meu serviço. Todas as miniaturas, carrinhas de Camille. Tudo isso? Tudo. Não faltou brinquedo pros seus filhos, então, hein? Ah, depois que eu fui pra reciclagem, não. Ai, eu adoro escrever demais, gente. Eu queria tanto ter terminado meus estudos, menina. Eu já fui várias... Aqui, ó. Quarto de despejo, o diário de uma favelada, Carolina Maria de... Ah, eu já fui tão despejada. É por isso que eu me identifiquei. O livro Quarto de Despejo foi escrito por Carolina Maria de Jesus, mulher negra e uma das mais importantes escritoras do país. A obra está completando 60 anos. Assim como Luciana, Carolina teve 3 filhos e trabalhava como catadora. E da minha filha lendo, ainda falou, mãe, sabe, nossa, parece que tá falando da senhora. Ó, só quem é pobre sabe que é pobreza. Oi. Aí a Camille falou oi pro pessoal. Oi. Então, hoje foram 10 oficinas que eu tenho aqui. Em uma pequena cidade de São Paulo, chamada Diadema, morava Luciana, uma moça simpática, de pele negra. Infelizmente, viu sua vida e de seus irmãos mudar brutalmente quando foram deixados de lado. Não aguentou o desprezo e a solidão de ser só. E com tudo isso, Luciana passou a olhar a vida com outros olhos. Olhos d'água. Nossa, eu era muito vaidosa na minha juventude. E o sofrimento, as necessidades, a tristeza, acho que tirou um pouco isso de mim. Né? Tive que parar meu tratamento dentário, o meu rosto queimado, de estar ali sol a sol, de estar ali lutando por aquilo que eu acredito. Camille, eu vi que você até ficou um pouco emocionada quando sua mãe estava falando, né? Queria saber a sua opinião sobre o texto dela e sobre ela estar escrevendo. Eu acho muito legal, me inspira muito nela. Eu gosto quando ela faz esses textos. Você gosta? E te emociona também. Ah, ela é minha irmã, né? Meu pai, minha mãe, tudo junto. Ela é minha razão de vida. O fato da minha existência são eles. Nunca pensei em desistir por eles. Então, aí vendo, né? Eles falar assim, filho, a gente fica como, né? Aí, eu acho que meu brilho já até saiu. Toda semana, as catadoras se reúnem com o professor para apresentar os seus textos. Agora a gente vai entrar, vai começar a nossa oficina. Você entra pelo celular. É, pelo celular. Oi, Vivi, boa noite. A FLUP já faz, desde o início, né, desde a sua primeira edição, oficinas de produção textual, publicando autores de periferia. Então a ideia foi fazer um projeto especial destinado apenas às catadoras. Quando eu li o livro, cada coisa que eu ia lendo, aquilo ia assim, se transformando dentro da minha cabeça. É como uma terapia mesmo pra nós, né? Eu perdi também, mas a vergonha. Não que eu sou sem vergonha, né? Eu perdi a vergonha. A gente tem o caso da Dorinha, que aprendeu a ler e escrever durante o processo. Dorinha, esse foi o primeiro livro que você leu na vida? Foi, meu amor. Foi? Juro que é dos 60, vou fazer 61 anos, agora dia 18, então tinha 60 anos, agora que eu vim aprender, voltei a ser criança. Isso me sinto tão orgulhosa, você nem imagina. A força das palavras, né? E que a escrita delas aí, que já começou a contagiar outras pessoas que possam contagiar ainda mais. Daqui a pouco você vai conhecer a história da Dorinha. Ela aprendeu a ler e a escrever participando das oficinas da Festa Literária das Periferias. Nós vimos agora há pouco o grupo de catadoras do Grande ABC Paulista. O grupo está escrevendo um livro para a FLUP, Festa Literária das Periferias. Uma dessas mulheres é a Dorinha.
Participar das oficinas da FLUP acabou mudando bastante a vida dela. Quem vai mostrar pra gente é a Mayara Teixeira, do Profissão Repórter. A gente tem o caso da Dorinha, que aprendeu a ler. Pois é. Então, eu acho que é uma boa provocação para a gente começar a nossa conversa, né? Algumas coisas muito importantes. Primeiro, essa matéria de ontem, né, terça-feira. E eu fiz questão de colocar um exemplo mais próximo possível do que a gente está vivendo agora, né? Para vocês entenderem que a gente não está falando de coisas que aconteceram há muito, muito tempo, mas estão acontecendo agora, e positivamente estão acontecendo agora. A FLUP, que é essa feira literária das periferias, ela busca exatamente essa representatividade. Ela busca tirar da invisibilidade essas pessoas que passam por nós e, obviamente, a elas nós damos pouca importância, quando nenhuma importância, né? E, de repente, essas pessoas começam a ganhar autonomia. Vocês viram aí a história de uma das senhoras, né, que aprendeu a escrever lá e resolveu escrever, né? Essa moça que estava, que era a personagem principal aí da matéria, né? Vocês repararam que o português dela é arrevezado, né? Claro, é uma pessoa simples, né? E ela tem uma série de problemas para escrever, e problemas com o português, né? Isso não tira a importância do texto, certo? A gente não está falando aqui de domínio da norma culta. O texto é importante porque ele domina a norma culta. Não. O texto é importante porque ele é representativo, porque ele explica para a gente, ele mostra para a gente, na prática, o que é esse lugar de fala, né? E por que esse lugar de fala é tão importante, tá? Então, olha só, vamos pegar o conceito aqui para a gente desenvolver um pouquinho mais. Lugar de fala é um conceito que tem permeado as discussões e debates. Meu Deus do céu, espera só um pouquinho. Deixa eu só tirar a imagem daqui de cima, para que a gente possa mostrar para vocês. Espera aí. Isso, não é? E debates atuais, quando se refere a minorias e experiências sociais. Primeira coisa importante, quando nós falamos de minorias aqui, nós não falamos de quantidade, certo? Muitas vezes, e esses grupos chamados de minorias, eles são maiorias, né? Acontece que a representatividade deles é muito pequena. E quando a gente fala de representatividade, a gente está pensando na sociedade mesmo, a gente está pensando na política, não é? Essencialmente, refere-se à autoridade que uma pessoa possui para falar sobre a sua situação social enquanto pertencente a um grupo minoritário, seja étnico, de gênero, religioso, político, etc. A ideia central do lugar de fala é entender que, mesmo que diferentes pessoas possam compreender situações sociais e teorizar sobre as mesmas, quem possui argumentos de autoridade sobre essas situações são os grupos que possuem experiências com essas realidades. Então, gente, basicamente, o lugar de fala significa você dar espaço para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam se colocar. Então, se a moça que apareceu na matéria, né, ela fala mal, né, e ela domina pouco o português, a experiência que ela tem como catadora de recicláveis é rica. Uma coisa sou eu falar sobre isso. Eu que nunca fui uma catadora, né, e não sei o que é passar por tudo isso. Outra coisa é ela compartilhar a sua experiência. Eu não sei se vocês notaram, né, o filho dela, segundo ele, quando voltarem às aulas, né, ele vai exibir o livro que a mãe escreveu para todo mundo. Gente, isso é essencial. É o indivíduo ter orgulho de onde ele veio, de quem ele é e das suas origens. A partir do momento que ele tem todo esse orgulho, ele pode ter orgulho dele mesmo. E ele pode, a partir disso, encontrar o seu espaço, né? Outra coisa importante,
foi citado o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que foi uma das pioneiras a assumir esse lugar de fala, né? Efetivamente é o diário de uma favelada. E são as experiências dela que estão aí, e acabou sendo consagrado, né, como um dos livros importantes da literatura brasileira, pedido na Unicamp, não é, como leitura obrigatória até ano passado. Esse ano só saiu da lista, estava na lista, né, só saiu da lista porque a Unicamp optou por pedir apenas os livros que estavam disponibilizados na internet devido à pandemia. Mas a importância que o livro tem é imensa. E quando uma universidade como a Unicamp coloca um livro desses na lista de livros obrigatórios, ela endossa essa experiência, ela endossa a importância desse lugar de fala. Né? Por que esse lugar de fala é tão essencial para que o indivíduo consiga se encontrar ali? Né? Veja só o conceito da Djamila Ribeiro, que escreveu um livro, a filósofa Djamila Ribeiro, que escreveu um livro chamado O que é Lugar de Fala. Preste atenção a isso. Eu não sei o que é estar no lugar do outro, mas posso refletir criticamente sobre aquilo. Eu posso ler e escutar o que essas pessoas estão falando para entender essa realidade e aí sim me responsabilizar pela mudança dessa realidade. Veja, isso é um detalhe importante. Dar lugar de fala a todos não significa eliminar os lugares de fala existentes, certo? A grande questão é que nós estamos numa sociedade cujos líderes são brancos, são homens, né? E, de modo geral, heterossexuais. Então, esses são os líderes, né? E esses determinam o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A partir do momento que a gente começa a dar espaço para pessoas que, de alguma forma, estão fora desse grupo, nós vamos ter outras experiências. Então, veja o que ela coloca aqui, que é algo muito importante. De dar lugar de fala a todas as pessoas não significa que você, mesmo fazendo parte desse grupo, você não possa conhecer essa realidade e posicionar-se diante dela. Aliás, é importante que você se posicione criticamente diante dela. Por quê? Porque você se torna uma referência para muitas pessoas. Então, é importante que você tenha uma visão crítica, uma visão aberta acerca disso. Agora, uma coisa não pode eliminar a outra, certo? Esses grupos todos que saem desse grupo dominante, né, que foram relegados durante tanto tempo a um segundo plano na sociedade, né, como se tivessem pouca importância, ganham importância, ganham o seu espaço, assumindo o seu lugar de fala. Porque o lugar de fala, gente, é de todos nós. A partir do momento que nós vivemos numa sociedade que busca, ou que deveria buscar ser igualitária, o espaço de fala tem que ser de todos. Pegando a matéria que foi vista a vocês, ela é de quem sabe escrever muito bem, de quem conhece todas as regras gramaticais, mas ela também é daquela pessoa que não conhece. Por que essa pessoa que não conhece não pode ser representada por meio da escrita? Claro que ela pode, da sua escrita, do seu espaço, certo? Se depois ela vai aprimorar esse conhecimento linguístico dela, é outro departamento, certo? Mas ela tem aquele seu espaço, e esse espaço precisa ser dado a ela. Por isso que um evento como a Feira Literária das Periferias é importante, e que está entre os grandes eventos do país, certo? Como a Festa Literária de Paraty, como a Festa Literária de Araxá e outras tantas, né, que nós temos aí pelo país. Então, é um evento que vai buscar justamente dar esse lugar de fala a essas pessoas, tá? A gente pode pensar sobre tudo, desde que a gente entenda que a gente é marcado por um lugar social, por uma raça, por um gênero, que ninguém é neutro, ninguém é universal. Esse é o ponto, gente. Ninguém é universal. O meu pensamento não pode ser considerado universal, ele é o meu. Existe a experiência do outro, que eu preciso ter a humildade de conhecer, certo? Por que achar que a sua experiência é melhor do que o outro? Ela é melhor do que o outro? Ela não é. Ela efetivamente não é. Ela é uma outra experiência, né?
Como podemos pensar do nosso lugar maneiras de construir um projeto de solidariedade maior que dê conta de diminuir essas distâncias entre nós? Isso é uma pergunta. E uma das maneiras, efetivamente, de se conseguir isso, não é? É por meio da conquista desse lugar de fala. Então, o que é importante entender? Lugar de fala não é diferente de monopólio da compreensão e da legitimidade discursiva. Ou seja, né, só uma pessoa que passa por aquela situação pode falar a respeito disso. Não, qualquer pessoa pode falar a respeito disso. Qualquer pessoa pode se posicionar acerca disso. Mas a pessoa que passa por aquela situação também pode. Entende como é que é? Em algumas situações, ela até pode mais. Então, a ideia é abrir o espaço para outras vozes. É não acreditar que só existe a sua voz, ou a voz do grupo que representa você. Então, para nós, de classe média, para mim, para vocês, nós estamos numa situação razoavelmente confortável, certo? Mas essa não é a situação da maioria. Não é a situação de uma série de grupos que são considerados minorias na sociedade, certo? A ideia de lutar pelo lugar de fala é desconstruir esse ponto de vista universal. Não pode existir um ponto de vista universal. Os pontos de vista dependem dos seus referenciais. Então, veja só como são as coisas. O lugar de fala, portanto, abre espaço para o que a gente poderia chamar de lugar de escuta. Então, nós precisamos ter a humildade de ouvir o que uma catadora tem a dizer, porque essa experiência nós não temos. Entender como é que é? Daí a importância de um movimento como esse. Daí a importância da pessoa se reconhecer ali. Ela se sente parte desse espaço que muitas vezes a exclui. Então, quando o filho chega e diz assim, olha, eu vou mostrar para todo mundo, certo? Vou exibir para todo mundo, é um jeito dele dizer para todo mundo que ele tem sim um espaço na sociedade. E ele pode ter orgulho da sua mãe, que é catadora, do trabalho que ela faz, tá certo? Enfim, que é importante para a sociedade que a gente vive também, né? Então, a partir disso, a partir do respeito ao lugar de fala e ao lugar de escuta, né, nós quebramos essa ideia de conceito universal. Nós entendemos que o conceito universal é uma construção social, certo? Vou dar um outro exemplo, do qual eu já falei para vocês antes. A questão da literatura feita por mulheres, por exemplo. Nós vimos um pouquinho sobre isso semana passada. Gente, existe preconceito em relação a esse tipo de literatura até hoje. Quando ela surgiu, mais ainda. Quantas vezes escritoras como Cecília Meirelles, Clarice Lispector foram chamadas de alienadas? Justamente porque o universo do qual elas falavam era esse universo que saía dessa esfera de poder de homens brancos, machistas, por exemplo. E aí, a partir do momento que elas têm um outro discurso, isso é caracterizado, diferente do meu, né? Então, é caracterizado como alienante. Então, a importância da defesa desses dois espaços, do lugar de fala e do lugar de escuta, é justamente quebrar qualquer conceito considerado universal. Eles não são universais. Eles partem da realidade que nós construímos socialmente. Uma realidade em que há os inferiores e os superiores, quando, na verdade, não deveria ser assim, certo? Nunca deveria ser assim. Todo mundo deveria ter o seu espaço, e todo mundo tem o direito de falar desse espaço, não é? E nós teríamos o dever de escutar essa fala, né? E é isso que faria parte de uma sociedade um pouco mais correta, né? Menos desigual, uma sociedade mais equilibrada, em que os dois espaços existiriam lá. Então, a partir disso, qual é a ideia? Então, eu mostrei alguns exemplos para vocês, eu dei o conceito, não é? Para a semana que vem, eu quero que vocês pesquisem, né? Prestem bem atenção,
que vocês pesquisem grupos, logicamente não vale o que eu mostrei para vocês, tá? Grupos ou pessoas que conquistaram o seu lugar de fala, certo? E qual é a importância dessa conquista socialmente falando? Só que desta vez vocês não vão apresentar um trabalho escrito. Vocês vão fazer até trios, mais do que isso não, tá certo? Até trios. Vocês vão fazer essa pesquisa e vocês vão apresentar para o grupo na semana que vem, certo? Então, a avaliação de vocês, ela será pela apresentação oral. Como nós estamos num formato de aula diferente, não é? Nós estamos fazendo aulas remotas, se vocês preferirem, uma pessoa do grupo pode apresentar a pesquisa do grupo. Não há problema, tá certo? Se vocês quiserem dividir, o grupo inteiro apresenta, tudo bem, como vocês acharem melhor, tá? Mas se vocês quiserem, eu sei que alguns de vocês se sentem constrangidos, né? Por conta, enfim, desse formato que nós estamos vivenciando, então tudo bem, não há problema, sem estresse, né? Uma pessoa do grupo apresenta. Para que dê tempo de todo mundo apresentar, todos os grupos apresentarem, ou pelo menos a maioria deles apresentar, na semana que vem, excepcionalmente, em vez de fazer a nossa aula remota às 9 horas, nós vamos fazer às 8 horas. Como nós temos 2 aulas seguidas, né, nós podemos usar esses 2 espaços, essas 2 aulas, justamente para vocês fazerem as apresentações. Então, reflitam a respeito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e preparem durante essa semana para que a gente possa fazer uma discussão bem interessante na semana que vem, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula.